Oi, meu nome é Gabriela. Vou falar um pouco sobre plantio direto com Gabriel Santana, Luiz Henrique e Lemuel. Meu nome é Gabriela e eu vou falar o que é plantio direto. O plantio direto é um sistema no qual o plantio ocorre sem revolvimento, ou como revolvimento mínimo do solo, ou seja, sem aração ou gradagem leve niveladora como acontece no plantio convencional. Com a utilização de semeadora específica, as sementes são depositadas em um sulco ou cova com profundidade e largura adequados em que haja manutenção da cobertura do solo, palhada ou cobertura morta. O sistema de plantio direto é um sistema diferenciado de manejo do solo e fundamental para garantir as características físicas, químicas e biológicas do solo. Mas não é somente plantar sem revolvimento do solo ou com palhada. Como é feito o plantio direto? Primeiro precisamos construir palhada e para isso a escolha da cobertura certa é fundamental. É essencial que na escolha da cultura de cobertura você considere a relação de decomposição da palhada. Isso está ligado à relação carbono e nitrogênio das plantas de cobertura. Vale lembrar que não existe a melhor planta para a cultura de cobertura. Por exemplo, o milheto é uma das plantas que contribui à expansão do plantio direto pela sua grande produção de matéria seca, tanto aérea como radicular. Além disso, seu uso pode chegar a incrementar o sistema com quantidades de potássio que podem substituir a adubação com cloreto de potássio em soja. Caso o corte seja feito depois da época ideal, pode-se acabar perdendo esse aporte nutricional. É recomendado reconhecer as plantas de cobertura e realizar um planejamento agrícola efetivo para que tudo ocorra adequadamente. Os primeiros passos para fazer o plantio direto: definição das culturas de cobertura, exclusive época de plantio e corte, definição das rotações de cobertura, como quais culturas e época do ano, orçamento dos insumos para esse sistema, dimensionamento das equipes de trabalho, maquinário para o sistema. É necessário também verificar o maquinário específico para esse sistema de plantio direto. O plantio direto ajuda na redução e eliminação de operação de preparo do solo, diminuição da erosão do solo pela cobertura vegetal, assim evitando o impacto direto da chuva. Também tem um efeito positivo sobre a diminuição das plantas daninhas, quebra do ciclo de insetos e doenças pela rotação da cultura e um aumento de matéria orgânica. A palhada contribui com processos aleloquímicos que podem realizar o controle de doenças e favorecer os ciclos biológicos do solo. O aleloquímico no resíduo vegetal seria espécie, idade, nutrição e ambiente. Aleloquímicos na solução do solo seria concentração, persistência e atividade. As influências culturas, plantas daninhas, microbiotas e processos. Absorção, fitotoxicidade, processos bioquímicos, impacto na biota. Os aleloquímicos de resíduos culturais, processos, fatores que controlam os efeitos potencial sobre os componentes do agrossistema. Meu nome é Gabriel, eu vou explicar as desvantagens. A desvantagem mais visível nesse tipo de cultura é a compactação do solo e a dificuldade no controle de plantas daninhas. A troca de maquinário recorrente, entre um plantio e outro
também causa um gasto super elevado. Como podemos ver aqui no gráfico embaixo, a falta de espaço entre uma cultura e a outra pode causar um prejuízo elevado no solo. Como podemos ver aqui no gráfico, o estilo de cultivo usando grade pesada e arado de disco são os que mais causam impacto no solo, causando até 0,69 de perda por ano, ou 0,35 de perda por ano. Oi, meu nome é Luiz Henrique e eu vou falar sobre a conclusão do nosso trabalho. O sistema de plantio direto é um caminho sem volta na agricultura, assim como os manejos mais sustentáveis, tanto para o ambiente quanto para o negócio. E esse investimento em estruturação de solo a partir de palhada ativa biologicamente, o solo é a melhor opção para sua fertilidade. Mas não para por aí. Você tem de fazer um bom planejamento de rotação de culturas, regular bem a máquina para a distribuição da palhada na hora da colheita e outros detalhes de gestão agrícola. Tudo isso vai permitir que você, de fato, obtenha melhoras nas condições físicas, químicas e biológicas do solo e, consequentemente, da produtividade.